Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 21 anos e atualmente estou no 9º período, ou seja, no internato, da Faculdade de Medicina. E no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre como foi o meu 8º período na faculdade, ou seja, o último período do ciclo clínico. Eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre como foi minha experiência com relação a provas, práticas, estudos, trabalhos, enfim. É isso, eu espero que vocês gostem. Então, para começar, nesse semestre eu tive 4 matérias: Medicina Interna 3, Clínica Cirúrgica 2, Ginecologia e Obstetrícia e, por fim, Medicina de Emergência, que foi onde eu tive o meu OSCE. OSCE, para quem não sabe, é uma prova prática e eu já expliquei certinho como é que ela funciona. Eu vou deixar aqui no card linkado um vídeo onde eu falo especificamente sobre as provas da Faculdade de Medicina, então se você quiser saber mais detalhes, vão lá, tá ótimo esse vídeo. Então eu tive o OSCE em Medicina de Emergência, que foi a última matéria que eu paguei. Então eu vou começar falando pela ordem das matérias, aqui eu anotei na ordem que eu tive, porque a gente passa mais ou menos de 35 a 45 dias pagando cada matéria, né? Eu não sei como é em outras faculdades, mas a gente não paga tudo ao mesmo tempo, ou seja, tem várias aulas por semana, cada uma de uma especialidade diferente. Não. A partir do meu ciclo clínico, a gente começou a ter aulas divididas em blocos por mês, a gente chama isso de rodízio. Então, meu primeiro rodízio foi de Medicina Interna, durou cerca de 40 a 45 dias. E em Medicina Interna a gente teve pneumologia, cardiologia, reumatologia, que eu de fato descobri que eu gosto um pouco. Eu não imaginava que eu fosse gostar de reumatologia da forma que eu gostei, mas eu de verdade gostei muito. E pneumo era uma matéria que eu gostava desde o primeiro semestre, principalmente se for ligada com infectologia. Eu amo essa questão de doenças pulmonares, né, afecções pulmonares de modo geral. Gosto muito de estudar, gosto muito de aprender o tratamento, enfim. Medicina Interna foi ótimo pra mim. Cardiologia também foi muito bom. E aí, a gente passa para a próxima matéria, que foi Clínica Cirúrgica. E nela, gente, a gente teve um montão de matéria. Foi urologia, ortopedia, oftalmologia, otorrino, cirurgia vascular, muita coisa. Foi muita matéria. Eu acho que foi a matéria que a gente teve mais coisa, assim. Eu até me senti um pouco perdida em alguns momentos, porque parecia que era muita coisa para estudar o tempo todo. E de todas, a que eu mais gostei, por incrível que pareça, foi cirurgia vascular. Eu também não imaginava que eu fosse gostar de cirurgia vascular da forma que eu gostei, mas de fato foi muito bom. A próxima matéria que eu tive foi ginecologia e obstetrícia, e eu confesso que eu esperava um pouco mais de práticas em obstetrícia, que é a parte de ginecologia e obstetrícia que eu tenho mais apego, mas a grande, gente, assim, 99% das nossas práticas, a grande maioria das nossas práticas foram todas no CIS, no Centro Integrado de Saúde da minha faculdade, que é como se fosse um hospital, né, uma clínica onde a gente atende vários pacientes de vários lugares do nosso estado, e lá a gente não faz muito procedimento, a gente faz sim, como vocês vão ver em medicina de emergência, a gente acabou fazendo um procedimento sim. Os atendimentos, eles são todos clínicos, e em obstetrícia eu esperava ver um pouco mais de partos, enfim, a gente teve só aula teórica sobre isso. Confesso que eu fiquei um pouquinho desanimada sim, eu esperava um pouco mais de práticas em hospitais, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, mas consegui aproveitar bastante a matéria e eu gostei muito. E por fim, medicina de emergência, que foi onde eu tive meu OSCE, a gente viu muita coisa sobre trauma, e eu amo o trauma, amo a emergência, né, amo a porta de entrada da emergência, é algo que eu de fato gosto muito. E foi nela que a gente teve o nosso OSCE, a gente teve muitas aulas sobre procedimentos, assim, sobre paracentese, sobre punção lombar, drenagem torácica. Foi muito bom, eu acho que de todas foi a minha matéria favorita, foi medicina de emergência, porque a gente teve muita prática sobre procedimentos que são muito importantes e que todo médico deve saber fazer. Então eu gostei muito. Nosso OSCE foi nessa matéria, então tivemos uma prova prática específica de medicina de emergência e foi muito bom, tirei uma nota muito boa. O OSCE, ele não foi individual, ele costuma ser, mas dessa vez não foi. Eu fiz com mais 2 colegas e foi muito bom, foi muito fluido, a gente conseguiu fazer, foi muito legal. Agora eu vou falar um pouco dos materiais que eu utilizei para esse semestre, principalmente meu caderno, e eu usei ele mais em Medicina Interna 2 e em Clínica Cirúrgica. Confesso que eu acabei mudando depois o meu método de estudos, né? Quando eu fui para ginecologia e obstetrícia, e para medicina de emergência, eu já comecei a fazer anotações no meu computador, né, fazer resumos digitados. Então eu fiz esse 50-50. Esse caderno eu comprei ele no começo do ano passado e utilizei ele durante o ano todo, durou bastante, ainda tem folha livre nele. Ó, aqui uma aula sobre artrite reumatoide de medicina interna. Eu faço essas anotações assim, ó, eu divido a folha em 2, aprendi com a minha amiga Gabi e tô fazendo isso até hoje. A gente teve aula de hipertensão, de eletro, enfim. Medicina interna também foi muito proveitoso, ó.
insuficiência coronariana aqui. E esse é o resumo que eu faço na aula. Agora eu tinha anotado aqui no meu roteiro pra falar um pouquinho sobre as aulas práticas, mas como eu já dei um grande spoiler pra vocês, a gente não teve tanta prática fora da faculdade, e com isso eu tive que dar plantões. Eu consegui passar em 2 ligas acadêmicas nesse último semestre, que foi a LAMPS, a Liga Acadêmica de Psiquiatria, e a Liga Acadêmica de Clínica Médica, né, a Climerne, que é uma das melhores. Então agora eu tô dando plantões tanto na UPA quanto no hospital psiquiátrico aqui da minha faculdade. Gente, tem sido incrível, então meio que compensou por todo esse semestre onde eu fiquei mais presa à faculdade mesmo, a gente muito mal saiu. E é isso, eu tô amando esses plantões, eu tô amando ter passado nessas ligas acadêmicas. E se você quiser saber um pouco mais sobre as ligas, eu também já fiz um vídeo sobre como funcionam as ligas acadêmicas, como passar, como são os plantões, enfim, tudo isso. E por fim, eu queria contar pra vocês uma história um pouquinho trágica que aconteceu comigo quando eu estava fazendo um dos procedimentos em medicina de emergência. A gente conseguiu, né, ter uma prática só sobre procedimentos, mas enfim, nós conseguimos fazer cerca de 4 ou 5 procedimentos numa só tarde, então foi muito bom, foi muito proveitoso. E no primeiro procedimento que a gente fez, quem fez foi uma amiga minha, a Gabi. E enquanto ela estava fazendo o pequeno procedimento, né, a pequena cirurgia, estávamos todos nós, né, do meu grupo olhando, e o professor também estava lá auxiliando ela. Eu comecei a me sentir um pouco mal, né, tinha sangue, mas não era muito sangue, mas eu não sei, eu tava muito bem alimentada, tava tranquila, eu não tava sentindo nada antes disso. Só que aí eu comecei a ver e eu comecei a passar mal, gente. Só teve uma hora que eu virei pro professor e falei: professor, eu não tô bem. O professor me ajudou a sentar. Foi super tranquilo, ele ficou super calmo, me ajudou. Meus colegas também me ajudaram, se preocuparam comigo, eu achei super fofos. Mas assim, gente, eu de fato não sei o que aconteceu. Depois que eu me recuperei, eu vi os outros procedimentos e eu também fiz um outro procedimento e não deu nada. Eu sinceramente não sei o que foi que deu em mim nessa hora. Mas enfim, aconteceu e acontece, né? Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre como foi o meu 8º semestre da Faculdade de Medicina, que encerrou o ciclo clínico da faculdade. Agora eu oficialmente estou no internato. E eu vou começar o internato com medicina de família e de comunidade, então eu vou amar trazer vídeos pra vocês, medvlogs e tudo mais, né, rotina de uma interna. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo!